Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, do oitavo domingo do Tempo Comum, dia 27 de fevereiro de 2022. Para o mundo é o final de semana do Carnaval, né? Mas o Carnaval mesmo é terça-feira, dia 1º. A cor litúrgica vai ser a verde, o santo do dia, São Gregório de Marek e São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá? Tá certo? Então, cor litúrgica é a verde. Muito bem, nós estamos aqui já finalizando, dando uma parada no período do tempo comum, que a gente só vai retomar em junho, tá? Quem tem a liturgia, ano litúrgico, liturgia diária, ano litúrgico 2022, ano C, São Lucas, vai observar que vai voltar a ficar verde só em junho. Então pensa bem, são março, abril, maio, né? 3 meses e mais algumas semanas, alguns dias, vivenciando todo um período quaresmal e pós-quaresma, que é a Páscoa, período pascal, muito intensamente. É a parte mais importante do calendário litúrgico, é esse que vamos vivenciar a partir da quarta-feira de cinzas agora, ok? Tá bom? Então, gente, vamos nos preparar, tá? Para este período, um período forte, um período importante. Muitas vezes não é fácil fazer o jejum quaresmal, mas que tenhamos um bom propósito, certo? Nessa quarta-feira, então, de cinzas, o Papa Francisco já havia solicitado para que façamos um período de penitência, mortificação, jejum e orações para a Ucrânia. E atualizando algumas notícias, tá? Como eu falei para vocês, essa invasão da Ucrânia, ela não é somente na Ucrânia, ela pode ter desdobramentos para outras regiões da Europa, né? Então a Rússia está visando fazer suas campanhas a partir de uma alegação de que grandes países, importantes países, que antes era do seu domínio, estavam se bandeando para a OTAN. O que é a OTAN? Um resquício da Guerra Fria. Então, isso significa que a Rússia nunca deixou de ser a União Soviética comunista, tá certo? Foi só enganação para boi dormir. Por que eu tô falando isso? Se você está acompanhando as notícias na Folha de São Paulo, Estadão, qualquer outro, portal G1, eles estão uma ministra, não sei se da Relações Exteriores, da Guerra, não sei que é uma mulher. Ela diz que caso a Finlândia e a Suécia entrem para a OTAN, elas também serão invadidas. Olha só. Finlândia e Suécia. Sendo a Finlândia mais perto ali da Inglaterra e a Suécia, que é um dos países mais desenvolvidos da Europa, que teoricamente sempre é da paz, mas você já viu que essas ameaças podem vir a ser algo de uma outra guerra potencial. E se a Rússia invadir Finlândia e Suécia, aí a coisa pega fogo, porque está mais perto da Europa. E sem contar que... Por que o resto do mundo não está muito nem aí para ajudar a Ucrânia com tropas humanas, por exemplo? Só está mandando dinheiro. Aliás, o Biden só sabe fazer isso, né? Só quer mandar dinheiro e o povo ucraniano que se vire. Porque a Ucrânia já foi de domínio da Rússia. Já foi de domínio da União Soviética. Quem conseguiu escapar das garras da União Soviética, antiga União Soviética? A Polônia. A Polônia faz parte da OTAN. E entre outras ali também, né? Então, o pessoal não está muito aí. Mas eu acredito que se a Rússia invadir países como a Suécia e a Finlândia, aí o trem pega fogo. Aí o negócio é guerra mundial, terceira guerra mundial para valer mesmo. Então, é preciso tomarmos cuidado, né? Precisamos entrarmos em oração agora. Não deixe para quarta-feira, tá? Estamos agora... Estou gravando no sábado, né? Já é o terceiro dia dos conflitos. Então eu já falei, repito, por favor, rezem bastante, dediquem qualquer coisa hoje, alguma mortificação, alguma coisa, algum descontentamento, uma doença,
Sabe, não vamos ficar olhando pro umbigo, achando que eu vai dar tempo de ir pra praia. Esse negócio aí, daqui a pouco estamos mandando nossos jovens para lutar lá. Uma guerra sem sentido, né? Então, a reflexão da geração atual é, pô, gastam milhões, milhões, milhões numa guerra em que pessoas velhas, velhos e velhacas, né? Velhaca, ser velhaco é outra coisa, ficam sentados em seus gabinetes e mandam pessoas que nem se odeiam, mas precisam batalhar em prol da soberania de seu país, né? Certo? Então reze bastante mesmo, a Ucrânia está precisada, tá? Então a comunidade ucraniana aqui no Brasil, na cidade de Prudentópolis, aqui que a gente chama de Campos Gerais, que engloba Ponta Grossa, Palmeira, né? E também aí a cidade de Prudentópolis também, estão em oração. As suas comunidades ucranianas entraram em oração, estão levantando fundos para depois reconstruir o país, que eles têm certeza que vão sair bem dessa. Mas para sair bem dessa, só rezando, né? Tá bom? Então, para você que não tá nem aí e por acaso caiu no meu áudio, eu vou dizer o seguinte: é bom ficar aí, porque se acontecer uma suposta terceira guerra mundial, nós vamos ficar do lado dos Estados Unidos. A princípio, sim. Com o Bolsonaro não entrando em consenso, né? Esse é outro, né? Mourão já falou que é contra a guerra na Rússia. Então ele está a favor dos norte-americanos, como sempre foi desde a Segunda Guerra Mundial, em que o Getúlio Vargas ficou flertando com o nazismo, com o fascismo italiano. Os Estados Unidos tiveram que colocar uma base aérea lá no Nordeste, né? Teve que demonstrar um certo poderio de forças, falar, você tem que definir que lado que você está. Você está do nosso lado, dos aliados, que é Estados Unidos, Inglaterra, França e etc. e tal, ou você está pelo lado do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, né? Aí teve que abrir os braços lá, pedir pelo amor de Deus, entendeu? Então, não dá. Getúlio Vargas ainda nem me queixo porque o legado dele foi grande. Bolsonaro é bom tomar consciência. Porque daqui a pouco a gente tá mandando nossos filhinhos, nossos soldados do Exército, Marinha, Aeronáutica para lá. E depois vai ser gente civil. E aí, como é que vai ser, meu povo? Acorda pra vida. Acorda pra vida. Na hora que tipo, a OTAN, a gente não faz parte exatamente da OTAN, mas a gente, se não me engano, tem algum representante lá. Então, brasileiro, né? Então, essas situações, elas no final puxam outros países que não tem nada a ver com o peixe, mas tem que ajudar os aliados, né? Entendeu? E a Rússia é aquela velha história. O inverno russo sempre foi o grande trunfo do exército, mas não podemos esquecer que nesse meio tempo do pós-guerra, o exército russo, juntamente com sua política, os políticos russos, eles têm bastante armamento para dar a vender e até para fazer o lançamento lá para o espaço, entendeu? Então a gente tem que temer bastante esse poderio russo, tanto na Europa quanto para nós aqui, porque parece que não atinge, mas atinge também. Daqui a pouco é capaz de englobar até o Japão, né? Nova ditadura, é novo Hitler mesmo. Se for parar para ver, estão fazendo apologia, né? Ele quer dominar o mundo, quer dominar. Eles não querem deixar para os americanos, que aliás é um presidente fraco, né? O Biden não está com essa bola toda. Então rezemos pelo povo de lá. Essas declarações de invadir a Finlândia e a Suécia não é fake news, elas são reais, e isso é um caso temerário, né? Uma coisa assim que precisamos estar muito preocupados, porque na hora que invadir a Europa, a coisa pega, certo? Não estou dizendo que a Ucrânia está merecendo, não é isso, é que a Ucrânia sempre foi ali da parte da União Soviética, certo? Depois, com a perestroika, abertura, redemocratização, eles tiveram sua soberania garantida, mas aquela coisa, meu vizinho é a Rússia, outro lado é a Europa, OTAN. Então, a coisa complica. E também temos que entender quais são os outros motivos que estão levando a Rússia a fazer esse tipo de intervenção
militar, não é só a OTAN, deve ter outra coisa aí que a gente não sabe. E eles detêm bomba atômica, armas atômicas, estão dominando Chernobyl, né? Chernobyl que era na Ucrânia, lá na fronteira, já estão mexendo algumas coisas lá, que era uma cidade abandonada, depois do que aconteceu em, acho que 89, 88, né? Que simplesmente não se pode mais viver em Chernobyl, né? Virou uma cidade fantasma. Então, são situações assim que são preocupantes, né? Não pense você que está isento, porque eu sou brasileiro, estamos longe disso. Ao contrário, é bom a gente ficar esperto, tá? Ainda bem que a China não se pronunciou. A China está fazendo pouco caso da coisa, lavando as mãos, né? Porque a China é outro detalhe de imposição ditatorial. A ditadura é local, mas eles querem se manter firmes na economia, não via armas, via religião, via ideologia, entendeu? O negócio deles é domínio econômico, né? Eles têm outras ideias de guerra, certo? Bom, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, então vamos rezar uma oração ao Pai das Misericórdias, pedindo pelas famílias. Estamos no mês da Sagrada Família, terminando, né? Amanhã já termina. A partir do dia 1º de março, vou fazer a oração a São José, porque março é dedicado exclusivamente a São José. Tá bom? E um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, para todos que necessitam de nossas orações, povo ucraniano que sofre, né? Perdendo a soberania, tendo que deixar seus maridos, filhos e todo mundo lá, parentes, os homens, para lutar. Meu Deus, que horrível, né? E também para aquele vereador, Renato Freitas, né, que invadiu a igreja aqui em Curitiba, e por todo o povo de Petrópolis, que agora só mudou o foco da notícia, mas Petrópolis continua aquela lamarada lá sem fim, né, gente? Tá? Então, rezar por todas essas situações. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, ouve a súplica confiante que lhe apresentamos nesse momento, a restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, recebei em seus braços paternos esse filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura deste domingo, Eclesiástico, capítulo 27, versículos de 5 a 8. Quando a gente sacode a peneira, fica nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Não elogieis a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 91, com o refrão: como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã a vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e das folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 58.
Irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade e este ser mortal estiver vestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 6, versículos 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Pois que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o Evangelho do domingo passado, dia 20. Foi Lucas 6, versículos 27 a 38, em que Jesus pede para nos sacrificarmos pelos nossos inimigos, rezar bastante, dar a outra face, ceder. Então, na verdade, o evangelho da semana passada, o principal ali, o verbo principal é ceder, que é o verbo que deveria fazer parte de todas as relações humanas, principalmente no casamento, ou relações mais difíceis e indissolúveis, como relação pai e filho, mãe e filho, e irmãos. Tem algumas relações indissolúveis, gente. A não ser que você seja órfão, e mesmo assim o órfão quer manter uma relação indissolúvel. Pai e mãe, entendeu? Pais e filhos e etc e tal. Ali é sempre ceder, mesmo que a pessoa não tenha razão. Ceda, né? Melhor. Né? Deixa a pessoa se acalmar um pouco, depois você bota um pouco de razão na cabeça da pessoa. Se não, deixa. Né? Oremos, né? Mas é ceder. E é ceder para o inimigo. O inimigo está pedindo coisa, tá enchendo tua paciência, quer pedir uma coisa emprestada, não quer devolver, deixa para lá, deixa para lá. Né? Dê a outra face, ou dê a outra túnica, dê, né? A pessoa quer se consolar te xingando, te batendo, é mais ou menos assim que eu entendo o evangelho da semana passada. É meio forte isso. Ser mártir, né? Entregar nossas tristezas na cruz de Cristo. E o evangelho desse domingo vai fazer referência à primeira leitura, né? As maldades do coração. Ou como que uma pessoa é de fato. Na primeira leitura diz, quando a pessoa fala. Mas hoje em dia, o falar engana muito. Então, além do falar, eu diria, no eclesiástico, não que eu seja maior que quem escreveu o eclesiástico, mas naquela época as relações humanas não eram tão complexas e tão cheias de empecilhos e obstáculos e aplicativos, internet, etc. Então, eu acredito que além de ouvirmos a pessoa falar, porque realmente na hora que fala a gente percebe como é que é a pessoa, mas observamos como ela faz as coisas, como ela age em situações limite, situações importantes. Isto também é importante. Como é que eu vou usar de exemplo? Bom, eu não vou citar o que a pessoa fazia, mas tinha uma celebridade aí, há uns 10 anos atrás, que eu era muito fã. Só vou dizer isso, que era uma celebridade. O falar dela era meio esquisito, vou falar bem a real, assim, o jeito de pensar, a pessoa era muito polida demais, e pessoas assim geralmente escondem coisas, já percebi. E foi uma decepção muito grande quando eu descobri que a pessoa ficou envolvida numa situação em que ele agrediu a esposa, na época a esposa, não tá mais com essa pessoa. Realmente encostou, claro que teve um outro familiar envolvido, que piorou a situação, jogou a moça no chão, assim.
Não é o DJ Ives, né? DJ Ives deu pra ver que socou a moça. Mas assim, só o fato de ter ralado na esposa, ter agido com palavras duras, a moça entrou em pânico, já dá pra ver que, pra mim, eu vou falar abertamente. Hoje eu posso falar, não posso falar quem é, mas assim, eu digo assim, eu não sigo, né? Vamos colocar assim, nesses termos, eu não sigo essa pessoa nas redes sociais, não faço questão de saber do que acontece com elas. Todos os projetos dessa celebridade para mim são nulas. Para mim essa pessoa morreu. No meu coração ela tá morta. Porque para uma pessoa agir com covardia, crescer em cima de uma mulher, entre outros fatores também houveram para isso, para mim é muita covardia, é muita baixeza de espírito, né? E para mim sempre lembrar que todas as pessoas que se dizem celebridades ou subcelebridades são falhas. Mesmo dentro da igreja, são falhas. Então a gente, no caso da igreja, rezar por elas, né? No caso dessa pessoa do mundo, rezo também. Mas dizer assim que tenho a mesma, não tenho mais. Acabou. Para mim, o que acaba assim, você quer que minha admiração, digamos assim, não que a minha admiração vale alguma coisa, mas no meu caso, se eu admiro uma pessoa, né, e ela comete erros, dependendo, eu passo até pano para cima dela, mas dependendo do que ela faz também, aí pode esquecer, porque para mim essa pessoa não existe mais. Não existe, não tem mais minha atenção. E eu sei que a minha atenção é pequena, porque a pessoa recebe outras atenções, porque tem muita gente que apoia, né? Então aí não se preocupa, né? Essa pessoa tem um monte de seguidores no Instagram, por aí, não sei o quê, então é viva da atenção dos outros. Da minha parte não existe mais. Porque sentou a mão na cara, ou ralou na mulher com violência, falou palavras duras para uma mulher, sendo um homem, olha, tchau e bênção. Não vai ver um centavo da minha carteira, muito menos vou te dar a minha atenção, seja curtida, like e compartilhamento, pode esquecer. Tá? Então, esse DJ Ives também eu nem sei quem é, mas já tem meu ódio eterno, né? Meu ranço eterno, certo? Então, são essas situações. E o que que acontecia? A pessoa dava sinais, né, de que não era uma pessoa, como é que diz? É uma pessoa muito fechada, muito assim, eu sou um semideus, entendeu? Me adorem, mas não chegue perto de mim. Sempre foi assim. Eu que não queria ver, né? No meu caso, tô falando minha percepção. Aí quando aconteceu tudo isso, eu falei, agora que eu não quero saber, né? Tem celebridade do mesmo trabalho que ele faz, que é muito mais educado, né? Às vezes eu acompanho também, quer ver? Eu vou citar agora pro bem, né? Por exemplo, tem não era esse cidadão não era jogador de futebol, mas vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, o senhor CR7, o Cristiano Ronaldo. Eu nunca fui fã do senhor Cristiano Ronaldo, mas observei que ele é um cara que tira selfie com quem vai lá, que é segurado pelos seguranças, é ótimo, né? Mas que é contido pelos seguranças. E ele um dia perguntaram pra ele, por que que você tira selfie com esse povo, que às vezes, será que você não tem medo? Tal? Eu falei, não, eu também já fui fã, eu também já fui jovem, eu queria estar tirando foto, eu queria estar perto do meu ídolo, do cara que eu admiro e tal. Então, toda vez o senhor CR7, ele é flagrado tirando foto, ou então que ele deu uma bolada na cabeça de uma moça lá que estava trabalhando no estádio. Ele foi correndo, acudir a moça, deu camiseta para ela. Em parte é para limpar o pano, né? Tipo, não me processe, por favor, né? Mas também não passar uma imagem negativa de um cara que foi desrespeitoso, não foi lá ver se a pessoa é, tá passando mal, tá passando bem, ou sei lá, tá tudo certo, aconteceu alguma coisa. E se mesmo que essa moça, que é uma brasileira, né, tava trabalhando no estádio, levou a bolada na cabeça, depois ganhou a camiseta dele, autografada, uma coisa assim, é, é, se ela tivesse, sei lá, se machucado, ele ia acompanhar lá no hospital, ia visitar e tudo. Tenho certeza. Por quê? Porque ele sabe que não é, se é fingimento, eu não sei. Eu só sei que ele vai, ele faz. Né? Ele vai lá e atende bem. Que é o mínimo que um cara desses deveria agir com as pessoas. Né? Isso que ele é português, ele não é brasileiro. Tá? Então, é bobeiras da vida, sabe? Você deve falar, mas você
tem celebridade. Hoje em dia não, eu tenho um ou outro, mas assim, vocês não sabem quem são. Coisa minha, né? Mas eu tento também não levar isso adiante porque eu sei onde é que vai parar. Depois é aquele sofrimento, é o tal do cabresteiro. Tem um pessoal que chama de cabresteiro. Você apoia intensamente uma pessoa aí de subcelebridade e tal, quer que essa celebridade namore fulano, beltrano, cicrano, como se a gente mandasse na celebridade, né? E em vez de ser fã, passa a ser até inimigo do cara, sabe? Tem um pessoal doido. Eu não sou assim, mas eu já participei de fã-clubes e é uma... Olha, você vê de tudo, você vê de tudo. Vê de cada atrocidade em nome de ser fã do cara, para manter um fã-clube, etc e tal, entende? Então isso é complicadíssimo. Mas existe muito aqui na internet, tá? Mas a leitura de hoje é justamente isso. Mas também para nós, né? O que nós temos que nos conter, ver, fazer análise de consciência todo dia, toda noite, para ver, puxa, mas onde é que eu estou errando? O que eu posso renunciar? O que eu posso ceder? O que eu posso estar ofertando? Né? O que eu posso estar mudando na minha vida? Porque mesmo que a gente mude, tem a velhice, tem a nossa, da maturidade para a velhice, que algumas coisas a gente vai esquecendo, vamos deixando de fazer, algumas coisas a gente deixa de ter importância, dar importância, né? E mesmo assim a gente precisa seguir adiante em nome de Cristo, tá? Sei lá, foi meio esquisito aí a análise da liturgia hoje, não vou mentir, né? Contando um breve testemunho ridículo da minha parte, mas se você é fã de alguém ou você torce para um time, olha, gente, eu sei que é difícil, eu nunca fui assim de time de futebol. Eu tenho meu time, graças a Deus, acho que está na primeira divisão, né? Porque tem um aqui do Paraná, o Paraná mesmo, Paraná Clube, coitado, tá lá nos confins da decadência, né? Eu sou Coritiba. Mas eu nunca fui assim super, super, hiper ligada nesse negócio de torcida. Porque se um dia meu time sumir da face da terra, porque pode acontecer, né? Agregar e tal. Ou então cair para a terceira divisão da penumbra lá. Cara, você é Coritiba, mas eu tanto faz, tanto fez. Agora, você que é assim, super torcida organizada, eu dou minha vida pelo time. Fazer que tá aí, Deus em primeiro lugar, cadê? Deus como acima aí, primeiro mandamento. E fora que a gente passa a odiar quem é contra o nosso time. O pessoal do time adversário. Então, cadê o amar o próximo? Eu tô pegando meio pesado mesmo, gente, tá? Esse negócio de time e tal, da vida pelo time, me preocupa muito, porque eu vejo muitos consagrados, muita gente de igreja que gosta de futebol. Gostar de futebol não é crime. Acredito que não é pecado. Agora, pecado é você colocar acima, né? Ou então acontece um perereco lá com o seu time, uma polêmica, e aí, você vai defender eles? Quer ver? Eu não sou Flamengo. Mas teve aquele caso dos meninos queimados dentro dos containers lá que serviam de dormitório. Você vai ficar a favor de um time desse? De uma administração dessa? Que depois recorreu, deixou todas as famílias, além sem os filhos, sem indenização? Sabia que eles ficaram sem indenização, as famílias? Pois é. Como é que apoiar um negócio desse? Né? Então, esse é uma reflexão. Eu sei que estou pegando num ponto super pesado, mas até que ponto você renunciaria o seu time de coração por Jesus Cristo, principalmente nessa quaresma, tá? Beleza? Entendeu, né? Então fica a dica para vocês, tá? Um abraço a todos, um ótimo período quaresmal que já está começando, tá?